Bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Hoje, a palavra de hoje, Deus nos encoraja a parar de querer fazer as coisas por conta própria, de querermos dar aquele jeitinho, de lutar tanto por conta e não buscarmos a Ele, não procurarmos a Deus. Temos que deixar Deus agir. No momento em que você e eu conversamos com Deus, também precisamos ouvir a Deus e deixar Deus trabalhar em nosso favor. Quantas pessoas se desviam do seu propósito e da vontade de Deus porque elas querem dar um jeitinho, elas ficam lutando com a força do próprio braço e elas não deixam Deus trabalhar. Olha o que diz a palavra de Deus hoje. Salmo 46, versículo 10 e 11. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quantas vezes você quis dar um jeitinho em algo por sua conta? Às vezes a pessoa ora e ela fica sem paciência de esperar Deus trabalhar, Deus lutar as nossas batalhas e elas ficam cansadas, esgotadas. Tem mães que falam, eu estou cansada de falar com meu filho. Tem esposos que falam, eu estou cansado de falar com o meu cônjuge, porque eu falo e não tem mudança, não tem transformação. Nós temos que entender que nada nem ninguém muda a situação a não ser Deus. Você e eu não conseguimos mudar as outras pessoas. É lutar em vão e querer dar um jeitinho nas coisas. Quantas pessoas se desviam do seu propósito porque os pais acabam interferindo na vida dos seus filhos, querendo o melhor, desejando o melhor. Cada um nasceu com o seu propósito e os dons que Deus dá. Aí tem pessoas que têm dons e os pais falam, mas você não vai dar certo nessa profissão, você tem que ir para outra. Essa profissão é que vai te dar um nome, é que vai te colocar num lugar melhor e começa a atrapalhar o propósito na vida dos filhos. Às vezes, porque qual o pai ou a mãe que quer o mal do seu filho? Mas imagine, uma filha ou um filho que quer ser professor, fala para o pai. Aí o pai, a mãe fala, mas por que você vai ser professor numa época dessa que está tão ruim? Tantas pessoas destruindo vidas de professores. Olha como está violento. Há uns anos atrás, os pais falavam, vai ser professor para quê? Se professor não tem valor, se o professor ele não ganha bem, e começava a falar de outras profissões, de trabalhar. Antes, quem trabalhava num banco tinha um status, era uma pessoa bem vista, você conseguiu, o seu filho, sua filha conseguiu, trabalha num banco, então a pessoa se tornava uma pessoa importante, tinha nome, ou médico, filho, vai ser médico, vai ser médica, você vai trabalhar, eu quero ser enfermeiro, não meu filho, vai ser médico, porque sempre tem aquele algo a mais. Sempre quer mais e não espera o tempo de Deus e não espera que aquela outra pessoa decida a vida dela pelo propósito que Deus deu para ela e fica lutando em vão. Aí às vezes se torna uma pessoa fora do propósito de Deus por causa dos conselhos, por causa das coisas que a família acaba interferindo na vida da pessoa. Olha na vida de Abraão e Sarai, o que aconteceu. Gênesis capítulo 16, versículo do 1 ao 6. Ora, Sarai, mulher de Abraão,
não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já havia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. E Abraão, ele tinha uma promessa que ele ia ser pai de multidões. Mas só que Sarai teve essa ideia. Ela não achou que ela ia engravidar. E isso acabou mudando todo o destino de várias nações, de várias pessoas. Porque tem Ismael e tem Isaque. Isaque é o filho da promessa. Ismael foi o filho que dá ideia de Sarai. Imagine quantas ideias às vezes temos que não é a vontade de Deus. E olha o que aconteceu. Quando Deus reserva grandes coisas para você e elas acontecerá no momento certo. Mas não deixe que ninguém atrapalhe o seu propósito. Espere em Deus, conversa com Deus, não toma atitudes precipitadas. Se você vê que você é pai, se você é mãe, ou você é um jovem, uma jovem que tem sonhos, não deixe que ninguém atrapalhe. Siga o que Deus colocou dentro do seu coração, sendo uma coisa boa, uma coisa certa, tudo que é justo, que é correto, tem a mão de Deus, tem a bênção do Senhor. Tudo quando Deus coloca um sonho, um propósito em nosso coração, tem a mão dele e ele segura, ele sustenta, ele é quem luta as nossas batalhas. Não devemos desviar nenhum dos nossos filhos, nem netos, vocês avós. Deixem os seus filhos seguirem as suas profissões. O que for certo, o que for honesto, vem da parte de Deus. Não importa que aos seus olhos, às vezes os pais olham e falam: meu Deus, quer ser um jogador de futebol. Todos os meninos agora querem ser jogadores de futebol. Não é bem assim. Tem uns que têm um sonho, que têm um dom. Imagine se o pai do Ronaldo Fenômeno e a mãe tivesse proibido dele jogar futebol. Pelé, o que aconteceu com Pelé? Então tem pessoas que elas têm dons, que foi Deus que deu. E nós não podemos interferir. A Sarai, ela se deu muito, ela se arrependeu muito, porque ela não esperou ter o filho da promessa, ser a mãe de Isaac. Imagina, o filho da promessa. Se ela tivesse esperado o tempo de Deus, ela teria tido o filho dela em paz, não teria a Agar com o filho para mexer com toda a vida dela e o marido dela. E ainda aquela criança também sofreu. Ismael sofreu o desprezo, sofreu o abandono,
foi expulso com a mãe da casa por causa de Sarai. Então, às vezes, uma decisão que não é da vontade de Deus, pode mudar destino de pessoas. Temos que prestar atenção. Deixa Deus lutar as suas batalhas. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Não queira dar um jeitinho e arrumar uma desculpa. Sarai teve uma desculpa que estava demorando e ela queria constituir família com Abraão. Mas Deus já tinha liberado a promessa de que eles iriam ter um filho. Mas quem foi que esperou? E Abraão bem que gostou da ideia de ter um filho com Agar. Então tem coisas que são jeitinhos que damos na vida que não agrada a Deus, que não foi Deus que colocou em nossas vidas. Então temos que orar, esperar e pedir a Deus que fale conosco, porque Deus fala conosco. Tem pessoas que falam assim: eu orei a Deus e estou aguardando o tempo certo da resposta. E Deus vai falar comigo. Eu estou aguardando Deus falar comigo. Aí outras pessoas olham e falam: Deus falar com ela, ela vai esperar sentada, porque Deus vai vir falar com ela. Essas pessoas que não entendem que Deus responde às orações e que o Espírito Santo de Deus, ele dá resposta dentro dos nossos corações. Às vezes, por falta de entendimento, elas não conversam, elas fazem as orações, mas elas não esperam a resposta de Deus. Elas não escutam a voz de Deus, porque elas vivem pensando que elas têm que fazer da maneira delas. Elas não aguardam a resposta. Vamos orar hoje e eu vou pedir a Deus que te dê resposta das tuas orações e que Deus lute as nossas batalhas e que nenhum de nós entre com um jeitinho, atrapalhando o propósito de Deus nas nossas vidas. A obediência, ela faz com que uma pessoa, ela tenha uma vida plena, que ela tem direito às bênçãos, ela recebe as bênçãos da obediência. E quando desobedecemos a Deus e saímos do propósito de Deus, acontece desvios e a pessoa fala: por que que eu não fiz isso no passado? Aí ela fica reclamando, ela está destruindo o futuro dela, porque Deus não habita na reclamação. Quando começamos a reclamar, Deus começa a se afastar. E aquilo que era para vir logo, a resposta de Deus, a bênção, a proteção do Senhor, acaba se afastando de nós. Porque é como aqueles israelitas, passaram 40 anos em volta de uma montanha, porque eles reclamavam de tudo. Como é ruim uma pessoa que reclama de tudo. E às vezes um filho, por obedecer o pai e a mãe no mundo natural, porque é o certo obedecer aos pais, eles vão para outra profissão que eles não amam. Então eu estou falando: pais, abram os seus olhos, escutem os seus filhos, conversem, escutem a Deus, escute a voz de Deus. Pegue na mão dos seus filhos, quando for na escolha da profissão deles, pegue nas mãos dos seus filhos, ore com eles e pergunte para Deus se essa é a vontade de Deus na vida do seu filho e da sua filha. Se você vê que o brilho do olho dos seus filhos fica cheio de amor por uma profissão, ajude os seus filhos, ajude a eles cumprir o propósito deles aqui na terra. Eu não sei qual o seu sonho para a vida dos seus filhos, mas Deus sabe qual os planos deles são maiores e melhores que os nossos. Nós, pais, às vezes achamos que devemos escolher os caminhos dos nossos filhos,
mas devemos sim orientar, abençoar, ensinar o temor do Senhor, porque uma pessoa que tem o temor do Senhor, ela tem a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar, porque ela não vai fazer coisas erradas, porque ela sabe que Deus está vendo ela em todo e qualquer lugar. Nós, pais, não podemos defender os nossos filhos. Temos que deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Como diz no Salmo 46, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pai, em nome de Jesus, luta as nossas batalhas. Pai, luta por nós. Não, estamos cansados de fazer as coisas por conta, Pai. Não queremos mais lutar, queremos fazer a Tua vontade, sermos obedientes a Ti, a Tua vontade, a Tua palavra. Abre os nossos caminhos, Senhor. Tira todo o empecilho da vida dos Teus filhos e filhas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de tudo que a gente não vê. Luta por nós, Senhor. Os teus filhos e filhas não podem estar lutando com a força do seu próprio braço, porque não vai a lugar nenhum. Ninguém prospera sem a tua bênção. Precisamos do teu amor presente, da tua presença, tua santa presença, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoando as nossas vidas, as nossas mãos, para que tudo que toquemos, elas prospere, Pai. E não deixa, Pai, que as ideias erradas, nossas ideias prevaleçam, que prevaleça a tua vontade em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala audível Espírito Santo de Deus em nossos corações e mentes. Coloca em muito claro à nossa frente qual a vontade do Senhor em nossas vidas, para que ela prevaleça, e afasta de nós todos os males e perigos, Senhor. Não deixa, Senhor, que as nossas ideias e a nossa vontade prevaleça, mas sim a tua, porque a tua vontade, Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Protege o teu povo do engano, Senhor. Protege o teu povo das ciladas. Protege os teus filhos e filhas de casamentos errados, de pessoas erradas, de destinos errados, daquilo que outras pessoas oferecem com facilidade, assim como Sarai se enganou, Pai. Não deixa, Pai, o inimigo das nossas almas nos enganar, e abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua resposta, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro, já agradecendo pela tua bênção, pelo teu favor imerecido em nossa vida, Pai. E que a tua bondade prevaleça em nossas vidas. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.